Boa noite. Quantos aqui não me conhecem? Quantos aqui não me conhecem? Então, prazer, assim como disse o pastor Rude, sou Wesley. Sou pastor na Igreja Batista da Tristeza, no Rio Grande do Sul. E se você acha que eu estou brincando com você, só você dar uma pesquisada no Google, você vai ver que tem o bairro da Tristeza lá em Porto Alegre. Deus nos levou para lá em 2008 e desde então nós estamos lá, nesse ministério, e o Senhor nos dá a oportunidade de, pelo menos uma vez por ano, nós virmos para cá. Tem sido assim nos últimos anos, eu creio que só na pandemia a gente acabou não vindo para cá, mas esse ano Deus nos abençoou e aqui nós estamos junto com vocês. Agradecemos a todos pela oportunidade, é sempre uma bênção estar aqui. Nos sentimos muito amados por cada abraço, cada aperto de mão, cada lembrança que os irmãos têm por nós. Mas eu gostaria de me dirigir a todos vocês, que são os nossos amigos de longa data, porque nós sabemos que, de alguma forma, os irmãos querem nos receber ou querem ter um tempo conosco, mas nem sempre é possível. E isso não é por falta de amor ou não é por falta de compromisso, mas realmente é por falta de oportunidade, porque graças a Deus a igreja é muito grande. Nós temos muitos amigos aqui e muitas vezes nós não temos como dar atenção devida a todos. Então a parte boa é que na eternidade a gente vai ter tempo para tudo. E aí eu preparo um churrasco gaúcho para vocês quando estivermos todos na presença de Deus, tá bom? Vocês levam a carne, eu posso assar, tá bom? Meus irmãos, eu quero falar para vocês, ou falar com vocês, um tema que esse ano foi muito importante para mim, já está projetado a vocês. O sofrimento foi algo que eu vivi, não só na vida particular, mas também foi o tema do meu TCC. Esse ano, graças a Deus, eu terminei o mestrado, e foi o tema do TCC porque nós tivemos situações na nossa igreja que foram importantes, e Deus nos deu essa direção, e nós desenvolvemos então o sofrimento, ou o desenvolvimento, o sofrimento como instrumento de Deus na vida do cristão, né? Então, hoje eu quero falar com vocês, de maneira resumida, o sofrimento como instrumento divino, ou instrumento de Deus na vida de Jó. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para o livro de Jó, capítulo 1, versículos de 20 a 22. A gente vê como vocês anseiam ficar em pé quando estão sentados. Então a gente dá esse gostinho para vocês. Vamos ler o texto bíblico, capítulo 1, versos de 20 a 22. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Podem se assentar. Vamos orar mais uma vez nesse momento? Oremos então. Senhor nosso Deus, nós estamos em sua presença agradecidos, porque é uma bênção estar reunidos com os irmãos em Cristo. É uma bênção nós estarmos diante do Senhor, diante da sua palavra, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Tu sabes, ó Deus, como esse é um tema importante, mas também muito pouco compreendido. Muitos cristãos, por vezes, pecam em seus corações, por não entenderem os propósitos do Senhor naquilo que o Senhor permite nas nossas vidas. Então, fala, Senhor Deus, conosco. Abre o nosso entendimento. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o sofrimento não é um tema muito fácil de se dizer, ou até mesmo de se trabalhar com cristãos, porque por vezes nós ficamos chateados quando nós passamos por situações
desfavoráveis. Algumas vezes, quando nós olhamos outras pessoas passando por situações difíceis, algumas vezes pensamos do porquê que Deus permite isso na vida dos fiéis. Por que tantas pessoas que são infiéis, por que aqueles que roubam, aqueles que fazem o mal, por que por vezes eles prosperam e aqueles que servem a Deus, eles sofrem tanto? Um rapaz, anos atrás, lá na nossa igreja, não está mais hoje entre nós, mas ele estava sendo expulso da sua casa, tinha colocado a casa dele num terreno que não era o dele. O dono do terreno, então, entrou com reintegração de posse, e ele estava sendo convidado a se retirar do seu terreno. E ele disse para mim, muito chateado, por que Deus estava permitindo isso na vida dele, sendo que ele era um servo fiel, enquanto os outros que estão à volta, aqueles que conhecem ali o nosso bairro, sabem que a volta é um bairro de classe média alta. Por que aqueles que são infiéis, eles prosperam tanto? E isso, meus irmãos, não é uma pergunta muito fácil para ser respondida, no sentido de que nós não entendemos os motivos que levam a Deus a fazer as coisas que Ele faz. Por vezes, nós temos facilidade de ver alguém sofrendo e você recita Romanos 8:28. O que diz Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É aí que todo mundo para. O versículo continua. Mas muitas pessoas recitam esse versículo até mesmo como um mantra, como uma forma de talvez acalmar o coração daqueles que sofrem. Mas quando é você que está sofrendo, Romanos 8:28 não faz efeito nenhum. Então, meus irmãos, é um tema que por vezes nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus para ver a forma que Deus agiu na vida dos seus servos fiéis. Quantos dos servos de Deus tiveram uma vida tranquila? Quantos servos fiéis de Deus viveram todo o seu tempo nesse mundo só vivendo de sombra e água fresca? Alguns tiveram a bênção de morrer de mortes tranquilas, mas ainda assim tiveram dificuldades nas suas vidas. Quando você pega, por exemplo, o exemplo dos 12 apóstolos, cada um deles morreu de uma forma peculiar e somente o apóstolo João morreu de forma natural, porque a tradição diz que ele estava preso quando morreu. Então nós entendemos que de alguma forma os servos de Deus vão sofrer. Eu quero, de alguma forma, irmãos, dar um panorama para vocês sobre o sofrimento na vida de Jó. Você não precisa abrir os textos, mas se quiser alguns deles, volte lá para o versículo de número 1, do capítulo 1 de Jó, que vai falar que Jó era um homem na terra de Uz, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ponto. A história de Jó é a história de um homem íntegro. Nós não estamos falando aqui de um homem infiel, nós não estamos falando de um homem rebelde, nós estamos falando da vida de um homem fiel. Os versículos 2, 3 e 4 fala sobre aquilo que ele tinha. Ele tinha filhos, filhas, ele tinha servos, servas, ele tinha muitas posses. E no versículo 5 vai dizer que ele santificava os seus filhos, que de alguma forma, se eles tinham feito algo contra Deus, ele colocava ou ele entregava os sacrifícios e holocaustos para que Deus pudesse de alguma forma perdoá-los. Só que no verso 6 acontece algo que eu peço que você me acompanhe, que faz toda a diferença no livro de Jó. O verso de número 6 vai dizer o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme ao Senhor, ou teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que Satanás disse para Deus? Jó só era fiel por tudo aquilo que Deus havia dado para ele. Ou seja, se Jó não tivesse aquilo que ele tinha, ele não era fiel. Ou seja, para o diabo, o crente só é fiel a Deus por aquilo que Deus pode lhe dar. E essa é uma tese que você não precisa ser muito inteligente para saber, porque muitos crentes não ganham na loteria. Imaginemos que é porque o crente não deve jogar. Essa é a primeira tese. Mas por que Deus não faz de todos os crentes milionários, assim como o irmão Sérgio? Nem todos nós somos milionários como o irmão Sérgio. Amém, irmão Sérgio? Mas brincadeiras à parte, o que nós entendemos é que muitas vezes o dinheiro é um grande empecilho na vida do cristão, que faz com que os seus olhos sejam tirados de Deus, para que sejam fitos nos bens materiais. Vocês, assim como eu, que são velhos, conhecem o tio Patinhas, não conhece? Qual que era o desejo do tio Patinhas, você lembra? Sempre ter mais $1. Então ele não estava feliz com aquilo que ele tinha. Até vi um quadrinho essa semana que o tio Patinhas disse que se ele continuasse perdendo dinheiro como ele estava perdendo, em 10 anos ele ia ficar pobre. Ele estava perdendo 1 bilhão por dia. Olha que triste. Então, meus irmãos, nós sabemos que para o crente fiel, o seu bem maior não é a sua casa, não é o seu carro, não é aquilo que ele tem, mas é o seu Deus. É a sua fé em Deus, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós temos ou deixamos de ter provém do Senhor. Então a tese de Satanás era exatamente essa: Jó só tem o que tem porque o Senhor abençoa ele, tira tudo que ele tem, que ele vai ser infiel. E nos versículos 12 em diante, nós não vamos ler, mas você vai ver posteriormente que Deus permitiu a Satanás que tirasse tudo de Jó, menos que tocasse na sua vida, o que posteriormente no capítulo 2 Deus permite. E depois que Deus mata os filhos de Jó, depois que Deus mata os servos de Jó, depois que Deus tira tudo o que ele tinha, vem o versículo de número 21 e ele fala, acompanhe comigo: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, algumas informações importantes. Primeiramente, precisamos entender que o sofrimento de Jó foi, sim, um sofrimento injusto. Aos nossos olhos, ele não precisava sofrer. Mas também, em segundo lugar, Jó só sofreu porque houve entre Deus e Satanás uma situação. Um desafio não de Satanás contra Deus, mas de Deus contra Satanás. E em terceiro lugar, nós vemos a soberania de Deus. Porque o diabo só fez o que fez, por quê? Porque Deus disse que ele podia fazer. Então, meus irmãos, guarde isso na sua mente. Tudo que acontece, só acontece porque Deus está no controle. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, tudo aquilo que acontece conosco, de bom ou de ruim, existe um propósito de Deus sobre todos eles. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que o sofrimento de Jó, apesar de aparentemente injusto e provocado por Deus,
serve para demonstrar a verdadeira fidelidade do homem diante das adversidades e para silenciar as acusações blasfemas de Satanás. E eu quero falar rapidamente sobre 3 lições que nós podemos aprender. A primeira delas é o caráter inabalável de Jó face ao sofrimento. Nós já lemos os versos 20 e 21, mas Jó, ao receber as informações, ele não se entregou ao desespero. Ele não começou a se descabelar, não começou a quebrar as coisas, a gritar com a esposa, a chutar o cachorro. Não, ele não fez isso. Nós vemos que a resposta de Jó revela uma adoração que transcende as circunstâncias externas. Verso 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Essa era uma questão que se fazia naquela época. Ele demonstrou a sua humildade diante de Deus, colocando-se diante do Senhor e adorou. E disse a frase que nós lemos no verso 21. Ele reconhece que veio ao mundo sem posses materiais e que da mesma forma partirá, deixando para trás todas as riquezas terrenas. Lá nos Estados Unidos, sempre nos Estados Unidos, teve um camarada que mandou enterrá-lo com o seu carro. Fizeram uma valeta, um guindaste, colocou o carro com o defunto sentado no banco do motorista. E enterraram o carro. Você pode dar um Google aí que você vai ver. Eu pergunto para você, se no céu ou no inferno não sabemos, ele vai estar andando de carro? Não vai. Aquilo que nós temos nesse mundo não vai para a eternidade. Então os bens materiais, eles não vão conosco. Aquilo que as pessoas procuram juntar nesse mundo ficarão exatamente aqui. O reconhecimento de Jó era que tudo aquilo que ele tinha veio das mãos de Deus, e o Senhor era perfeitamente capaz de tirá-lo, conforme a sua vontade. E no verso 21, a parte B do versículo, ele reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas, aceitando tanto as bênçãos quanto as adversidades como provenientes da mão divina. A segunda lição que nós podemos aprender, e aqui vai mostrar, ou pelo menos vai falar dos capítulos 4 ao 37 do livro de Jó, nós não vamos ler tudo isso, mas é a incompreensão humana diante do sofrimento. Abram as suas Bíblias aí para o livro de Jó, capítulo 2, versículos 9 e 10. Alguém leia para nós, por gentileza, enquanto eu tomo água nessa canequinha personalizada aqui. Jó, capítulo 2, 9 e 10. Então, sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: fala sobre qualquer coisa. Temos recebido do bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Que esposa boa, né? A bênção de esposa. Só que aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, eu não vou entrar nessa questão, mas a palavra abençoar e amaldiçoar no hebraico, ela é a mesma. Alguns comentaristas creem que a esposa de Jó, em vez de dizer para ele amaldiçoar a Deus, que a esposa de Jó tinha dito para ele abençoar a Deus e morrer. Porque posteriormente, quando você vê os discursos de Deus em relação aos amigos de Jó, Deus não condena a esposa de Jó. Mas em todo caso, a maioria dos comentaristas ainda creem que ela, talvez num momento de fraqueza, disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Se esse foi o conselho que ela deu, ela pecou grandemente com a sua boca. Posteriormente, meus irmãos, como eu disse, nos capítulos, na verdade, capítulo 3 a 37, seguem os debates dos amigos de Jó em relação à sua condição. Sabe qual é a pior coisa quando você está com algum problema? É quando as pessoas tentam descobrir o porquê que você está sofrendo. Às vezes, meus irmãos, nós estamos simplesmente sofrendo porque é a vontade de Deus. Eu já lhes adianto que, em momento nenhum do livro de Jó, Jó descobriu por que ele estava sofrendo. Deus não disse para ele: ó, Jó, você estava sofrendo porque existiu
uma barganha entre eu... Não, Deus não disse. Algumas vezes nós pecamos porque queremos entender os motivos do porquê nós sofremos. E às vezes simplesmente não entender os motivos do porquê nós sofremos. E às vezes simplesmente não há explicação. E aí, será que Deus realmente tem que nos explicar todas as coisas? Não, ele não precisa. Só que dentro da questão dos amigos de Jó, ao verem a aflição dos amigos ou do amigo, decidiram visitá-lo. Inicialmente permaneceram em silêncio, compartilhando da dor de Jó. Contudo, à medida que a narrativa se desenrola, o silêncio se transforma em acusações. Então vocês já devem ter visto aquela expressão amigos de Jó. Você ter amigos como os amigos de Jó, ou seja, amigo da onça, né? Quem tem amigo como amigo de Jó não precisa de inimigo. Mas os amigos de Jó estavam na sua sabedoria humana tentando descobrir o porquê que ele estava sofrendo. Muitos deles acusaram Jó de pecado. É a tese que muitas pessoas pensam, que as pessoas só sofrem porque estão, de alguma forma, em pecado. Porém, meus irmãos, chega ali no final, um amigo de Jó chamado Eliú, ele chega perto daquilo que estava acontecendo com Jó. Ele chega e diz o seguinte, ele destaca a necessidade de humildade diante de Deus e reconhece que a sabedoria verdadeira vem do Senhor. Ou seja, quando nós estivermos sofrendo, não há necessidade de entendermos o porquê. A necessidade maior é de nos achegarmos ao Senhor, de nos apegarmos na nossa fé, de entendermos a sua grandiosidade, de que sem Deus nós não somos nada, de que somos carentes do Senhor e da sua graça sobre nossas vidas. Então, se sofrermos ou deixamos de sofrer, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a grande questão. E aí, meus irmãos queridos, uma lição importante que a incompreensão humana diante do sofrimento deve nos ensinar é que no sofrimento alheio é necessário aprender a oferecer empatia, abandonar julgamentos precipitados e reconhecer a soberania de Deus, permitindo que a verdadeira sabedoria divina guie os nossos pensamentos e ações em tempos difíceis. Eu soube que alguns irmãos passaram por dificuldades esse ano passado. Alguns irmãos que são próximos de nós, o irmão Gilberto, nossa querida irmã Marilda, e alguns dos demais irmãos. O que será que nós devemos fazer em momentos como esse, quando pessoas estão sofrendo? Será que realmente nós precisamos dar uma resposta a essas pessoas? Ou será que às vezes colocar-se ao lado, dar um abraço, orar, colocar essa pessoa diante de Deus não é mais válido do que palavras? Nós, no Rio Grande do Sul, procuramos demonstrar o amor por esses irmãos, colocando-os diante de Deus. Não precisamos falar, não precisamos tentar descobrir quais eram os motivos, simplesmente clamar ao Senhor que diante da sua misericórdia e graça pudesse restabelecer a vida desses irmãos. E aqui estão eles conosco. Independente daquilo que Deus quis ensiná-los, precisamos entender que também foi uma lição para nós aquilo que eles passaram. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque cada um de nós podemos ser os próximos a passar por essas situações. Essa semana que passou, eu visitei um tio meu que teve câncer, está fazendo quimioterapia. E uma coisa, meus irmãos, é você chegar para uma pessoa e dizer o seguinte: eu sei o que você está passando. Outra coisa é você dizer: eu imagino o que você está passando. Vocês que já me conhecem há bastante tempo sabem que lá em longínquos 2009, eu fiz quimioterapia, tive um câncer, passei por essas situações. Então, quando estava conversando com meu tio, eu sabia exatamente aquilo que ele estava passando. Alguns dos seus medos, alguns dos tratamentos que ele passou, algumas das situações e principalmente a fé em Deus que nós precisamos ter em momentos de aflição.
Você já imaginou que as coisas que acontecem com você é para que aqueles que estão à volta possam ver a glória do Senhor refletida na sua vida? Sabe por que muitas vezes crentes não sofrem? Porque não estão preparados para ser instrumentos de Deus. Não é que os irmãos que sofrem são melhores do que outros, mas pense, o agir de Deus na vida dos fiéis é muito mais valoroso do que o agir de Deus na vida dos infiéis. Porque os infiéis, quando Deus agir nas suas vidas, só tanto faz como tanto fez. Agora, na vida dos fiéis, você vai ver um homem de fé, você vai ver uma mulher de fé, você vai ver uma igreja orando, você vai ver crentes esperançosos no poder de Deus. Nós, em 2020, tivemos a esposa do pastor Daniel com câncer e posteriormente em 2021, o Senhor quis levá-la para o lar celestial. 24 ou 25 anos. Uma pessoa cheia de vida. Aqueles que conhecem a nossa igreja sabem que nós carecemos de ajuda, nós somos uma igreja pequena. Fora de São Paulo, irmãos, as igrejas não são grandes, as igrejas tradicionais. E ela era uma pessoa que era uma bênção, mas aprove ao Senhor levá-la para o lar celestial. O que nós vamos fazer? Nós vamos reclamar? Nós como igreja sofremos, mas nós aprendemos a dizer que louvado seja o Senhor por tudo aquilo que Ele permite. Houve a oportunidade, ou há a oportunidade de outras pessoas se levantarem, quando alguns não podem mais executar o serviço de Deus. Já pararam para pensar, meus irmãos? Se um dia está numa excursão, pastor Rude, pastor Rodrigo, todos os presbíteros e diáconos, e aí acontece alguma coisa e vai todo mundo para a eternidade. Quem é que vai assumir a igreja? Será que a igreja vai acabar? Será que vão fechar as portas? Ou será que não tem pessoas aptas para levar o ministério à frente? Tem, meus irmãos. Sempre há. Sempre há pessoas que podem ser usadas por Deus. É por isso que o sofrimento é importante. Para que nós nos coloquemos diante de Deus. Abre sua Bíblia no Salmo de número 119, versículo 71. Para nós, pelo seguinte. Entenda aquilo que o salmista disse. Ele fala algo que muitas pessoas não entendem, o valor de sofrer. O salmista disse, 71, obrigado. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Obrigado. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Alguém, quando sofre, chega diante de Deus e fala, obrigado, Senhor, que eu estou sofrendo hoje. Alguém faz isso? Irmã Heroína, o Gilberto fazia isso? É difícil, meus irmãos, não é fácil. Porque muitas vezes as lágrimas brotam dos nossos olhos. Só que o salmista ele fala que foi bom ter passado pelas provações, por qual motivo? Para que aprendesse os teus decretos. Você acredita que nos momentos que nós mais sofremos, são os momentos que nós somos mais fiéis? Acredita nisso? Não deveria, mas é a verdade. Nós oramos com mais intensidade. Sabe, meus irmãos, quais foram os momentos que eu orei com mais intensidade? Quando eu estava dentro de um avião. Os momentos de maior fervor foi quando eu preciso viajar de avião. Sim, eu morro de medo de viajar de avião. Ali você sabe que é só Deus na causa. Não tem o que você fazer. Mas algumas vezes, meus irmãos, nós estamos passando por situações que os nossos olhos não enxergam o fim. Não enxergamos a saída para aqueles problemas que nós estamos. É claro que alguns dos problemas que nós passamos é causado pela nossa rebeldia. Aí nós precisamos realmente quebrar nossa cara.
Mas alguns deles que Deus permite é para o nosso crescimento espiritual. É para que nós possamos nos achegar a Deus. Esse é um versículo que nossa igreja tem dito todas as vezes que nós começamos, porque eu tenho feito uma série de estudos no sofrimento. E esse é um deles que nós fizemos, mas sempre nós declaramos juntos esse versículo. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. É um ótimo versículo para você anotar na sua Bíblia, para que num próximo momento que você sofrer, você possa colocar diante de Deus. A terceira e última lição, meus irmãos. Encontrando significado no sofrimento e confiança na soberania divina. Vimos em primeiro lugar a inabalável caráter de Jó, face ao sofrimento. Em segundo lugar, nós vimos a incompreensão humana diante do sofrimento. E em terceiro lugar, nós vamos encontrar um significado no sofrimento e confiança na soberania divina. No capítulo 38 e 39 de Jó, Deus entra na jogada. Deus começa a falar. Só que Deus ele não vem como um juiz. Deus vem como portador de graça nos discursos. Deus vai demonstrar a sua soberania sobre a sua criação. E aí nós vemos alguns dos discursos maravilhosos de Deus quando diz para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Então Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus sabe de tudo. Só que também o que nós vemos é que em momento nenhum Deus abriu a sua boca para dizer a Jó o porquê que ele estava sofrendo. Vá para o capítulo 42, versos de 2 a 5, por gentileza. Capítulo 42 de Jó, versos de 2 a 5. Veja, meus irmãos, aquilo que Deus, ou a lição principal que Deus ensinou ao seu servo Jó. 42, 2 a 5. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Qual foi a lição mais importante que Jó aprendeu? Qual foi a lição mais importante que Jó aprendeu? Ele pôde conhecer mais profundamente ao Senhor. Entendeu? Ele pôde conhecer mais profundamente ao Senhor. Ele pôde conhecer a Deus mais profundamente. Era um homem de fé. Era um homem conhecido por ser íntegro e reto. Mas as suas palavras declaram que através do seu sofrimento ele conheceu a Deus mais profundamente. O sofrimento dele não foi em vão. Volta comigo, pelo menos vai mais para frente comigo, para o Salmo de número 25. A gente vai só dar uma pincelada aqui nas palavras de Davi. 25. A gente vai só dar uma pincelada aqui nas palavras de Davi. Mas olha o verso 14. Na versão atualizada, vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Intimidade, meus irmãos, não é algo que você consegue pagando. É algo que você conquista aos poucos. O irmão Sérgio, sabe, durante um tempo ele teve que ir a Porto Alegre. E ele já tinha intimidade com o nosso cachorrinho, a ponto de ele chegar em casa sem nós estarmos lá, e o cachorro já conheceu o Sérgio. Até brinquei com ele que eu já ia dar a chave de casa para ele entrar e se estabelecer. Isso é intimidade.
Pessoas que você conhece, que conhecem você mais profundamente. O salmista diz que só conhecerão a Deus de maneira íntima, ou como leu o irmão Marcos, só é amigo de Deus aqueles que o temem. Nosso amigo Jó conheceu a Deus passando por provações, passando pelos sofrimentos. No capítulo 42, volta para Jó, verso de número 10. No capítulo 42, volta para Jó, verso de número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Não, meus irmãos, a gente aqui não é neopentecostal, não. A gente não vai dizer para você que você vai receber o dobro do que você tinha, não. Mas na questão de Jó, Deus deu novos filhos para ele. Deus multiplicou a sua riqueza. Nós lemos, veja comigo no verso de número 11, então vieram a eles todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre todos os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. O que nós podemos enxergar, meus irmãos, é que dentro do plano perfeito de Deus, na vida de Jó, o Senhor deu a ele em dobro tudo aquilo que ele tinha. Porém, não quer dizer que isso vai acontecer conosco. Cleiton, coloca aquela imagem que eu te mandei, por gentileza, porque nas palavras de Warren Wiersbe, nós podemos entender o seguinte: o capítulo final da história de Jó não significa que toda a história de sofrimento terminará com todos os problemas resolvidos e todos vivendo felizes para sempre. Mas que, independentemente do que acontecer com o servo de Deus, o Senhor sempre escreve o último capítulo. E que é necessário crer que Deus sempre fará o que é certo, segundo a sua vontade, por mais dolorosa que seja. Meus irmãos, sentado nesses bancos, talvez a sua vida está bem tranquila. Talvez essa verdade não causa tanto impacto na sua vida, porque talvez não existem tantas situações onde o seu coração está, vamos dizer assim, guerreando dentro do seu peito contra as coisas que Deus permite. Mas quando nós estivermos em sofrimento, quando as coisas estiverem difíceis, seja conosco ou com as pessoas que nós amamos, é que nós precisamos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque existe um propósito soberano de Deus que nós não entendemos. Essa é a mensagem principal que nós devemos entender. Que Deus pode fazer o que Ele quiser. Você não se diz servo de Deus? Então você é servo de Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Seja se Deus lhe der aquilo que o seu coração tanto almeja, ou se Ele simplesmente lhe disser não. Meus irmãos, existem coisas que para nós nesses anos foi difícil. Estando longe da nossa família, longe dos nossos amigos, mas Deus tem nos dado graça. E para nós é uma bênção nós estarmos no Rio Grande do Sul,
na igreja onde Deus nos colocou. É uma bênção saber que Deus continua cuidando de vocês, continua cuidando da igreja que nós amamos, continua cuidando dos amigos que nós amamos, também dos nossos familiares, em tantas coisas que nesses 16 anos que nós estamos lá, o Senhor já permitiu, e Ele é fiel com vocês e conosco também. Então, meus amados irmãos, essa noite eu falei principalmente aos cristãos, porque é algo que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Sempre vai chegar um dia aonde os nossos olhos não contemplarão uma saída, e é aí que os nossos joelhos devem se prostrar diante de Deus Todo-Poderoso, e devemos dizer ao Senhor: faça a sua vontade. Amém, meus irmãos amados? Amém. Que Deus possa falar ao seu coração e dar a cada um que sofre, ou que sofrerá, ou que já sofreu, o devido consolo dos momentos que Ele sabe que nós passamos. As nossas vidas são espelhos que devem refletir a glória de Cristo. Nós vamos orar e depois o irmão Pablo, cadê o Pablo? Vai vir aqui e vai reger, ele nem sabe, mas vai. O hino 326 do Voz de Melodia, Regozija em Deus, um dos meus hinos prediletos. Eu creio que diz muito daquilo que nós falamos essa noite. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos falar com Deus. Senhor, em sua presença nós estamos agradecidos porque a sua palavra nos dá o consolo e direção nos momentos de aflição, naquilo que muitas vezes nossos olhos não contemplam, ou pelo menos que nós não entendemos os motivos do porquê o Senhor permite as dificuldades no trabalho, na família, com os vizinhos, ou até mesmo, Senhor, porque nós sofremos tanto num país onde nós procuramos ser honestos e nós vemos que a honestidade não é o caminho. Infelizmente, nós vemos que esse é um país onde leva as pessoas a serem corruptas em seu coração. Mas assim como o pacto da igreja, Senhor, nós devemos ser fiéis ao Senhor em todas as coisas que fazemos, independente daquilo que passamos, porque tudo isso está debaixo do propósito soberano do Senhor. Tu sabes, ó Deus, que somente os servos fiéis são provados ao extremo. Então prova os nossos corações, prova-nos, Senhor, para que sejamos mais íntegros, para que possamos ser mais íntimos do Senhor, para que possamos conhecê-lo cada vez mais. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abre os nossos corações. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode vir, Pablo.